Localizada em uma das cidades com o metro quadrado mais valorizado do país, está as Torres Gêmeas mais altas e conhecidas como o prédio mais alto do Brasil, que hoje eu vou explicar para vocês. Nós vamos falar sobre mais essa mega estrutura de engenharia localizada aqui em Balneário Camboriú. Sejam bem-vindos a mais um quadro de estruturas incríveis e hoje nós vamos falar sobre ele, o Yacht House by Pininfarina. Vamos lá! Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior e hoje eu estou aqui para nós falarmos sobre essa mega estrutura de engenharia, esse mega arranha-céus, conhecidas Torres Gêmeas de Balneário Camboriú, que é o Yacht House by Pininfarina, que está localizado aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú, uma das regiões mais nobres da cidade. Toda essa obra, todo esse empreendimento foi oriundo de uma parceria entre a construtora Pascoaloto e a GT Empreendimentos, ou seja, com as duas grandes empresas aí que se aliaram e juntamente com a Pininfarina, já que todo o designer desse mega arranha-céu é da Pininfarina, ou seja, responsável pelo desenvolvimento de projetos, como projetos para a Maserati, para a Ferrari, para a Rolls-Royce e várias outras marcas ao redor do mundo. E aqui no Yacht House não foi muito diferente, porém aqui foi levado então todas as tendências seguindo a vida náutica, ou seja, que reflete bem o ambiente onde ele está localizado, que é bem ao lado de uma das marinas mais famosas aqui da cidade de Balneário Camboriú. Então toda a parte do embasamento, se vocês forem notar aí nas imagens, ela lembra bastante um grande iate de luxo, então por isso que ele é considerado aí, o próprio nome dele leva então o nome Yacht House, que lembra muito o nome de iate, justamente o que compõe a sua arquitetura, a parte do seu embasamento. Tanto é que todo o material utilizado na parte do embasamento, ele é o mesmo material utilizado em carenagem de barco, ou seja, o que dá um pouco mais ainda dessa conexão entre a vida náutica e o empreendimento. Falando um pouquinho de mais dados técnicos dele, o terreno onde ele está situado tem cerca de 7.500 metros quadrados de área total e o empreendimento ele possui 142 mil metros quadrados de área construída. Ou seja, a partir daí é onde estão localizados cerca de 81 pavimentos, sendo 64 deles de pavimentos tipo, mais os pavimentos de embasamento, ou seja, o que ao todo ali geram os 264 apartamentos, 2 apartamentos, então um em cada lado são pavimentos diferenciados e mais as coberturas duplex, e essas que ficaram famosas, já que um dos grandes jogadores do Brasil possui então apartamentos aqui, ou seja, uma das coberturas aqui do Yacht House pertence ao jogador hoje do Al Hilal e da seleção brasileira, Neymar Júnior. Falando então um pouco mais da questão de custos para a construção do Yacht House, nós vamos pegar como base o valor do cubo, que é o custo unitário básico da construção aqui de Santa Catarina. Para o padrão do Yacht House, nós teríamos então um custo de 468 milhões de reais aproximado. Mas estima-se que para a construção das torres gêmeas mais famosas do Brasil foram gastos em torno de 1 bilhão de reais para a sua construção total. Para a construção de toda a sua estrutura foram demandados muita mão de obra, muito material e muito concreto, vamos falar assim. Aliás, foram quase 100 mil metros cúbicos de concreto que foram implantados, desde a fundação até o último pavimento do Yacht House by Pininfarina. Então agora vamos começar a falar um pouquinho mais detalhado sobre todo esse empreendimento. Vamos começar então falando sobre as fundações, que é um dos elementos estruturais mais importantes de uma edificação como essa, de um mega arranha-céu desse, e que não está visível. Aliás, falando sobre as fundações do Yacht House by Pininfarina, ao todo foram 925 estacas em hélice contínua monitoradas, que foram então perfuradas aqui nessa região da Barra Sul, totalizando então cerca de 9 mil metros cúbicos de concreto apenas nas fundações. Os diâmetros dessas estacas são de 50, 60 centímetros e até 1 metro de diâmetro. Para realizar então posteriormente a escavação dos blocos de fundação para toda a execução da sua armadura, então foram necessárias a execução também em estacas ao redor desses blocos de fundações para fazer então as cortinas de estacas e possibilitar então com que as máquinas, as escavadeiras trabalhassem ali durante a execução do bloco de fundação. Os blocos foram divididos então em torre A e torre B, bloco A e bloco B, onde o bloco A
foi necessário 5 dias para a sua concretagem total e o bloco B 8 dias para a sua concretagem total. Ao todo também foram aproximadamente cerca de 9.000 metros cúbicos de concreto necessários para a concretagem dos blocos de fundações, considerado então uma das maiores concretagens aí do Brasil, a maior concretagem aí de blocos de fundação do Brasil. Em questão de aço, os blocos de fundações do Yacht House by Pininfarina consumiram cerca de 1.125 toneladas de aço. Mas além dessa parte da execução, então, dos blocos de fundações, toda essa parte de execução dele, não podemos deixar de falar também de toda a técnica utilizada para manter o controle de temperatura do concreto. Aliás, os concretos utilizados são concretos de alta resistência para a execução de toda a parte estrutural do Yacht House. Foram necessárias então a adição de gelo na composição do concreto para ter esse controle de temperatura. Por quê? Porque a primeira gota de concreto jogado lá no primeiro dia de concretagem deve ter o mesmo tempo de secagem do que a última gota de concreto a ser lançada no final da concretagem, ou seja, é necessário ter todo esse controle aí de temperatura para que não haja então posteriormente patologias no bloco de fundação. Falando agora da parte estrutural, de toda a parte do embasamento do arranha-céu, ele possui então 7 andares, sendo 5 deles destinados à garagem e mais 2 destinados à área de lazer. Como vocês podem notar, o que é bem imponente nele é toda a parte do embasamento. Ao todo ele tem cerca de 140 metros de extensão na parte frontal dele, o que chama bastante atenção e deixa mais nítida aquela questão que eu comentei sobre o design que relembra então a vida náutica. Falando na execução da parte estrutural, essa parte estrutural então ela foi necessária cerca de 1.150 toneladas de aço para a execução dessa parte do embasamento e mais 15.000 metros cúbicos de concreto necessários para concretizar toda essa parte da estrutura do embasamento. Agora passando para a execução das torres, onde nós temos toda a parte do pavimento tipo, ali nós temos um cenário bem diferente do encontrado até agora, porque nós vamos ter 2 tipos de estrutura, sendo ela os dos pavimentos tipos e dos pavimentos técnicos, que são onde estão localizados os outriggers, que é o coração da estrutura do Yacht House. Falando agora sobre toda a parte estrutural a partir do embasamento do Yacht House by Pininfarina, nós temos então a execução em estrutura de concreto armado, porém a execução de lajes maciças que compõem cada pavimento tipo do edifício. Foram necessários então empregar cerca de 53 toneladas de aço em cada pavimento tipo na estrutura e também cerca de 304 metros cúbicos de concreto em cada um dos pavimentos. Ou seja, eram grandes concretagens a cada vez que era concretada uma laje de cada torre ali do Yacht House. Além disso, no 30º andar e no 53º andar nós temos então o coração, o ponto mais importante da estrutura do Yacht House, que é a construção, a execução dos outriggers, que é então nada mais do que uma solução estrutural adotada em muitos prédios ao redor do mundo, que foi empregado aqui no Yacht House para diminuir então toda a parte de flexão, toda a parte de momentos fletores, que são originados devido às ações do vento no edifício. Para vocês terem noção do quanto consumiu o material apenas os outriggers, foram necessários então cerca de 3 vezes mais material do que num pavimento tipo é empregado normalmente. Ou seja, para a construção, na execução dos outriggers, foram necessárias então 190 toneladas de aço e mais de 700 metros cúbicos de concreto apenas nos outriggers. Compõem então e dão mais rigidez, ou seja, dividindo a estrutura de todos esses pavimentos aí, que compõem cerca de 280 metros de altura total do edifício, ou seja, ele divide em 3 partes do edifício, então diminuindo toda a oscilação em relação às ações do vento na estrutura. Relacionando a uma coisa que vocês podem ver diariamente, se vocês pegarem simplesmente um bambu, que eu vou deixar a foto aqui para vocês notarem que o bambu ele tem aquele nó. Então o outrigger nada mais é do que uma estrutura, um método construtivo semelhante ao que a função que o bambu tem, o nó do bambu tem lá para o bambu. Por quê? Porque ele dá mais rigidez ao bambu e não deixa com que ele se torne ali muito molengo, vamos dizer assim. E aqui acontece a mesma coisa, você emprega então o outrigger para dar mais rigidez e resistir melhor às ações do vento. Pontos importantes e que futuramente aí vai ser muito mais visto ele em ação, já que ao longo de todos esses tempos a gente está vendo ventos cada vez mais fortes, tanto aqui no Brasil quanto em outras partes do mundo. Então já é bem interessante essa parte que eles adotaram aí, já prevendo ventos aí de magnitudes que jamais poderiam acontecer aqui em Balneário Camboriú.
Falado do Outrigger e alguns detalhes aí da parte de estrutura de concreto do Yacht House, tem mais uma coisa que está relacionada ao Outrigger, o porquê que ele foi utilizado também aqui. Porque toda a fachada do Yacht House ele é por meio de fachada unitizada, são fachadas de vidro, ou seja, você deve diminuir ao máximo as oscilações de toda a parte da estrutura para que não venha danificar os vidros, toda a parte de movimentação ali, porque movimentos muito bruscos podem acabar então acontecendo alguns acidentes por conta dos vidros da fachada. Além dessa fachada, falando dela, que ela é composta então por vidro e ACM em toda ela, dando um destaque ali, e à noite também dando um brilho ainda mais ao edifício, chamando bastante a atenção de quem passa aqui na região. Todo esse modelo aí de fachada, ele tem toda a parte de controle da temperatura, ou seja, lá dentro do apartamento você usa menos ar-condicionado, porque ele tem toda uma tecnologia necessária para trazer um maior conforto térmico para dentro da edificação, mais uma tecnologia aí muito utilizada atualmente aqui em Balneário Camboriú, em vários arranha-céus, e também promove uma maior facilidade, uma maior rapidez durante o processo de execução. Falando agora sobre um ponto da parte hidráulica dele, que é toda a parte de abastecimento de água do edifício, ele possui cerca de 780 mil litros de água em cada torre, o que é necessário para manter o edifício funcionando por até 2 dias com as torneiras literalmente abertas diretamente, sem faltar água. Ou seja, a divisão dele, por quê? Porque é necessário haver essa divisão por conta de que, devido a toda essa altura que o edifício possui, deverá haver então um controle de pressão para que, se a água estivesse toda lá no último pavimento, não causasse então um grande acúmulo de pressões até chegar ali, por exemplo, no andar de lazer. Então, para fazer esse controle da pressão, ele foi segmentado, então, assim como o Outrigger segmentou o edifício, ele também foi segmentado a parte de hidráulica para ver essa distribuição das pressões, ou seja, dos 780 mil litros de águas necessários para abastecer o edifício, 400 mil ficaram na parte do topo da torre e outros 15 mil ficaram em cada um dos Outriggers e mais 350 mil litros na parte de baixo aqui da torre, na parte inferior, que é onde se encontram então os reservatórios inferiores, que a partir dali são bombeados então para os demais, totalizando então os 780 mil litros de água necessários para cada torre, ou seja, um grande sistema de distribuição de água necessário, dando todo o controle de pressão para o edifício, para que fique um total conforto para todos que dependem de utilizar a água do prédio. Além disso, falando de outros detalhes, ele é bem completo, porque todo o edifício já foi composto por 2 gôndolas, fica lá no topo do prédio para fazer então toda a parte de manutenção dos vidros ali da fachada do edifício. Também o edifício possui 17 elevadores no total, sendo 10 deles que são com velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, muito rápido e com muito conforto para levar todos os moradores do primeiro até o último andar, até o último pavimento do Yacht House. E agora falando sobre a altura do arranha-céu, que em 2023, ali em dezembro de 2023, houve a liberação do Habite-se para os moradores ali em todo o empreendimento. Ele foi homologado então com a altura de 280 metros. Porém, agora em fevereiro de 2024 estão sendo feitas obras lá na parte superior, lá no pináculo do edifício, porque vai ser adicionado uma estrutura ainda, o que vai completar o edifício com a altura de 295 metros de altura total, altura final, variando ali poucos centímetros entre uma torre e outra esse pináculo, o que vai então dar o título de maior arranha-céu do Brasil ao Yacht House. Lógico, vai haver toda a parte de homologação por meio do Conselho de Edifícios Altos, aí, o mesmo que premiou então o One Tower, que é atualmente o maior arranha-céu, o maior residencial da América Latina. Ele vai ter que homologar aqui também o Yacht House para ganhar toda essa parte do prêmio, ganhar uma placa ali que fica bem na entrada do edifício. Quem sabe se eles tivessem aumentado um pouquinho mais do pináculo, não seria o maior arranha-céu da América Latina. Será que isso não vai acontecer? O que você acha? Deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com a sua família. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu!